Oi, Oi, pastora, oi, Leide. a paz. Paz, como é que vocês estão? Nós estamos todos bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Pastora, eu vou deixar você se apresentar, vou deixar você à vontade daqui a pouquinho, mas nesse momento eu queria já dar início à nossa live fazendo uma oração. E eu queria pedir algo para você, pastora, se for possível, você focalizar bem aí o seu rostinho, para depois ficar todo completo lá no canal do YouTube, Ok, tá bom? E vai ficar salvo lá para quem não conseguir participar hoje. ok. Tá bom? Então nós vamos orar e aí, meninas, vai convidando aí mães, mulheres. Esse é um tema, um assunto muito importante, como eu estava dizendo, né? E a pastora Sânia é uma mulher de Deus que preparou assim mesmo uma palavra para abençoar os nossos corações. E não é somente para as mãezinhas que estão enfrentando o problema dos filhos estarem longe do Senhor, dos caminhos do Senhor, ou ainda não conhecerem o Senhor, como aquelas que ainda vão se casar, como aquelas que gostariam de ajudar outras mulheres. Ou seja, a gente pode ser sábio, aprender para poder depois ensinar, ajudar. E se por acaso tem alguma mãezinha passando por essa situação, com certeza abra seu coração e a sua mente, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida através da palavra da pastora Sânia hoje para você. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia, por mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Obrigada, Senhor, por mais uma live, pela oportunidade que nós temos de adentrar alguns lares, Deus, levando a tua palavra de vida, de salvação. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que hoje seja um bálsamo do Senhor sobre os corações necessitados. Alcance agora, Senhor, toda mulher que clamou, que precisa, que está buscando, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa ir de encontro agora a todos os corações aflitos, trazendo refrigério, em nome de Jesus. Eu abençoo todas as pessoas que vão ver essa live através do Instagram, que vão assistir depois no YouTube. Quero declarar e profetizar ao favor do Senhor sobre as nossas vidas durante essa live, e que esta ministração seja uma semente que vai cair em terreno fértil e vai, em nome de Jesus, gerar bons frutos para louvor e glória do teu nome. Assim eu Amém. oro com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, eu concordo. Amém. Pastor, eu vou deixar você então se apresentar e você já pode começar. Tá jóia, então. Eu sou a pastora Sânia, sou de Goiânia, estou no Ministério de Geração Eleita, nós somos pastores lá, eu e meu esposo, e nós lidamos na rede de família, no Ministério de Geração Eleita. Eu tenho duas filhas que já estão na faculdade, né? Então já estão em idade adulta, iniciando a idade adulta, e são uma bênção, minhas filhas. E hoje a Leide me fez um convite, né, muito especial para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, daquilo que eu acredito que seja realmente importante na questão da relação de pais e filhos, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando ao seu coração nesta noite. Nós estivemos orando, tanto eu quanto a pastora Leide, por esse momento, porque nós não queremos que sejam apenas palavras, ou experiências, mas que seja mesmo uma palavra que venha do trono de Deus, e que seja mesmo algo que o Espírito Santo de Deus possa falar e destacar na sua vida hoje. O tema que a Leite me passou é sobre uma promessa, né? Eles vão voltar, eles vão voltar. E a gente, baseada lá no capítulo 31 de Jeremias, né? Nos versículos 16 e versículo 17.
E a gente, durante a caminhada cristã, na convivência nossa, no meio cristão, na comunidade cristã, a gente sempre encontra pessoas que estão angustiadas, esperando por esse retorno, né? Então, eu acho que é um tema muito pertinente e que é de muita importância porque eu não passo por isso, graças a Deus, né? Eu Graças a tenho minhas filhas Deus. nos caminhos do Senhor, muito ativas na igreja, são meninas que têm um compromisso pessoal, não só como família, nós temos um compromisso tanto com o Senhor quanto com a igreja, né, de servir, mas elas também desenvolveram esse compromisso pessoal delas com o Senhor. Então, eu não passo por isso, mas como pessoa, né, como mãe, eu não passo por isso, mas eu passo com irmãs, com amigas que estão vivendo essa angústia da espera, né, do retorno dos filhos. E eu sei que não é fácil, porque tudo que toca em filho toca muito na gente, né? Tudo que atinge os filhos atinge muito o nosso coração, as emoções, os nossos sentimentos, né? Mas nós precisamos encontrar, em meio a tudo isso, nós precisamos encontrar realmente um ponto de refúgio, um ponto de equilíbrio, e isso nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos mesmo em Cristo. E Amém. esse capítulo 31 de Jeremias, ele é bem assim interessante porque a gente Pastora, entende. pastora, Oi, só um sim, minutinho. A sua imagem, eles estão falando para mim que a sua imagem está um pouco ruim, está um pouco travando. Sua conexão tá travando? Será que é boa? Uai, A, eu não sei. a, Aqui para mim dá tá, uma. tá normal. Para você tá normal? Tá, Só um minutinho. ok. Diz que a sua imagem não tá muito boa. Dá para entender o que você fala, mas tá travando um pouco. Peraí. A gente não quer perder nada da sua palavra, até porque a gente quer deixar ela registrada. Sim, Aqui para mim tá bom também. Tá travando, assim, tá chegando um pouquinho atrasada a sua fala, com a mas não imagem. tá travando. Para mim aqui Então tá vamos, normal, tanto o meu quanto o seu. então vamos continuar. Ok, então. Perdão, pode continuar. Então, esse capítulo 31 de Jeremias, a gente conhece Jeremias como sendo o profeta chorão, né? Aquele profeta que até ele escreveu um livro intitulado Lamentações, né? Então, assim, é um profeta que viveu uma dor grande de época de exílio, onde eles estavam distantes da sua terra, né? E é um profeta que ele chorou a dor de Israel, a dor do desterro, ele chorou a dor das famílias separadas, ele chorou a dor, né, de um relacionamento rompido com Deus. Ele chorou a dor de pessoas que viram seus filhos irem e não sabiam mais se iam voltar, né? Ele chorou a dor de uma nação que foi total, desterrada, que saiu da sua terra. Tá ruim ainda, Leite? Tá melhor, pastora. Então, é, Jeremias é conhecido dessa forma. E esse capítulo 31 ele é como se fosse um bálsamo em meio em toda essa história, né, do povo de Israel e de Jeremias. Ele surge aqui como uma luz que brilha em dias trevosos, né, em dias turbulentos.
Então, esse capítulo realmente é um capítulo de promessa de Deus, é um capítulo de restauração, é um capítulo que fala de alegria. E nesses versículos que foram destacados para hoje, né? Jeremias, ele mostra, ele fala, olha, os seus filhos voltarão, né? Então é uma promessa de Deus. E muitas vezes nós estamos passando por dias assim, né? Dias trevosos, que você olha para o lado e você não enxerga uma saída, e você já orou tanto, e já jejuou tanto, e você já quis tanto que acontecesse logo, né? E como Jeremias aqui traz uma esperança nesse capítulo 31, todo ele, né, de uma restauração, de um retorno, de alegria, né? Jeremias mostra esse panorama de esperança, né, nesse capítulo, e que você também nessa noite possa ter seu coração cheio dessa esperança que é trazida aqui pela palavra do Senhor, né? Porque eu sei que a Bíblia mesmo fala que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, né? E muitas vezes nesse processo de esperar, de orar, de jejuar, a gente acaba deixando que o nosso coração adoeça, né? Em relação a essa espera, né, dos filhos que uma vez foram criados no caminho do Senhor, que às vezes foram instruídos na palavra, filhos que até uma certa idade estavam ativos na igreja e depois se desviaram, né? Então, é, nessa espera desse retorno desses filhos, né? Às vezes a gente pode deixar que o nosso coração adoeça, né? Porque a gente vai esperando, esperando e parece que nunca vai acontecer. E a esperança vai se esgotando dentro de nós e acaba que o coração vai ficando triste, né? Vai se enfraquecendo e acaba adoecendo. Ou uma espera que você tenha na sua vida, né? Que às vezes não seja em relação aos filhos, mas algo que você coloca diante do Senhor, você chora, e você ora e você não vê aquela situação se resolvendo na rapidez talvez que você queria, da forma que você queria, né? Em meio a essa espera, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Nós precisamos aprender a preservar o nosso coração como um canal aberto para a voz do Senhor, para o agir do Senhor em nós. Porque às vezes a gente coloca tanto a esperança em algo e você quer tanto que aconteça, e às vezes você está preso naquilo, e Deus às vezes está querendo te conduzir por um outro lado, por um outro caminho, te mostrar de uma outra forma a situação que você está vivendo, né? E você está tão preso naquilo ali e acaba acontecendo esse desgaste grande no seu interior, né? E acaba causando, corroendo mesmo a sua esperança e vai se esvaindo. E às vezes o nosso coração já não consegue mais perceber a voz do Senhor. Nosso coração já não consegue mais ouvir a direção de Deus, porque muitas vezes vai contra a nossa vontade. Então, em meio a esse tempo de espera, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Nós precisamos aprender a deixar o nosso coração livre para a voz do Senhor, para a direção dele, para aquilo que ele realmente quer fazer. Porque muitas vezes a gente já traz a receitinha pronta diante de Deus. A gente já traz a forma como a gente quer que o Senhor haja, do jeito que a gente quer, né? A gente sempre, às vezes, vai para diante do Senhor já dando para ele a lista, né? Do que ele tem que fazer e que tem que fazer logo e a forma como ele quer fazer. Mas Deus não age dessa forma.
Deus, ele tem os seus meios, ele tem os seus caminhos. A Bíblia fala que os nossos caminhos, eles não são como os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos. A gente enxerga num determinado plano e a gente enxerga até certo ponto. O Senhor não. O Senhor, ele tem uma visão da eternidade, do ontem, do hoje e do amanhã. Para Deus, ele vê da mesma forma, né? Então, Deus, ele tem o melhor, ele sabe a forma melhor de agir e ele age. Deus age, né? Então nós não podemos perder a nossa esperança em Deus. Nós não podemos perder a esperança no agir de Deus, no poder de Deus, na onisciência de Deus. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Então ele sabe tanto o que se passa no coração desse filho que está distante, quanto ele sabe também o que está se passando nessa família, né, que tem ali a ausência, às vezes, desse filho. E eu fico pensando lá na parábola que é bem conhecida, né, do filho pródigo. A Bíblia fala que quando o filho está retornando para a casa do pai, o pai de longe o avista. E eu fico pensando que talvez aquele pai todo dia fosse para aquele caminho lá e ficasse olhando, né? Porque para ele ver o filho retornando, ele tinha que estar ali olhando para o caminho, né? Então eu fico pensando que talvez todos os dias aquele pai tirasse um tempo e fosse lá para beira do caminho e ficasse olhando, e ficasse olhando. E nós, na posição, quando nós esperamos algo também, nós precisamos ir para o caminho. E o caminho é Jesus. E nós precisamos olhar para o caminho. E o caminho é Jesus, né? Porque Aleluia. somente assim nós vamos conseguir esperar por algo que maravilhoso que vai acontecer. Quando nós estamos olhando para o caminho e quando nós estamos no caminho, né? Então, como pais que às vezes estão com seu coração angustiado, se coloque no caminho, se coloque em Cristo, olhe para Ele, né? Porque somente Cristo conhece o seu coração, somente Cristo conhece aquilo de você e também o que está acontecendo na vida do seu filho, né? Acho que a maior talvez dor, né, dos pais seja a questão da decepção, porque pais sempre sonham, pensam, desejam coisas boas para os filhos, né? A gente sempre tem essa expectativa nos nossos filhos, expectativas boas em relação a eles. E alguns pais ainda vão além, né? Planejam toda uma vida para o filho, né? A vivência, como é que seria e tudo. E acho que quando acontece essa ruptura, né, que o filho vai para a idade adulta e começa a fazer as suas próprias escolhas, e essas escolhas não são condizentes com todo aquele planejamento, com todo aquele sonho dos pais, né? Há uma decepção muito grande no coração. E aí eu penso que lidar com essa decepção é o ponto-chave para os pais poderem se aquietar em Deus, né? Reconhecer que, olha, hoje o meu filho não está vivendo aquilo que eu gostaria que ele vivesse, da forma que eu gostaria que ele vivesse, né? De reconhecer isso diante do Senhor. Senhor, eu fiz muitos planos, eu tinha tantos sonhos, né? Eu já coloquei diante do Senhor tantas coisas em relação ao meu filho, e meu filho hoje não está vivendo tudo isso, Senhor. Meu coração está quebrado. Senhor, eu estou decepcionada, meu coração está despedaçado, Senhor. Eu entrego então tudo isso nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa me curar. Porque muitas vezes o ponto de partida vai ser esse.
Vai ser este um coração que se coloca diante do Senhor para ser curado dessas mágoas, dessas decepções, porque muitos pais se magoam com os filhos, né? Com essas atitudes dos filhos que estão distantes. Então, às vezes, o ponto vai ser isso. Nós iniciamos essa semana na nossa igreja uma série de mensagens sobre o caminho do perdão. E nós, como Uau. cristãos, temos que percorrer este caminho, um caminho do perdão. O perdão para nós não é uma questão de ser uma opção, é um mandamento que o Senhor nos deixou, né? Que nós fomos perdoados, recebemos o perdão de Deus, nós também precisamos oferecer esse perdão. Então, o caminho do perdão é um caminho de milagres. Milagres acontecem quando nós percorremos por este caminho. Então, talvez o ponto de partida, né, de algumas de vocês possa ser esse, de reconhecer diante do Senhor, Senhor, meu coração está despedaçado, eu estou magoada, eu estou chateada, Senhor, eu estou realmente com raiva, né, do caminho que meu filho tomou, da escolha de vida que ele fez ou que ela fez, né, Senhor, da forma como ele está vivendo, tá me doendo, tá doendo meu coração. Cura-me, Senhor. E nós precisamos investir nisso, em sermos curadas, porque eu fico pensando, né? Um filho que às vezes está distante, está num caminho de rebeldia, né? Que está em rebeldia contra o Senhor, contra a palavra, contra a semente que um dia ele experimentou, né? Daquilo que foi lançado no coração dele. Eu fico às vezes imaginando esse filho nessa condição, quando ele olha para o pai, para a mãe que permanece ali fiel diante de Deus, mas ele olha e vê pessoas tristes, pessoas doentes, pessoas que estão amarguradas, que quando abre a boca só vai reclamar da situação que o filho está vivendo. Isso não vai atrair esse filho de volta, né? Então nós precisamos realmente fazer um ambiente que possa ser também convidativo para esse filho, né? Porque tem muitas situações que os filhos não têm prazer de ir na casa dos pais por causa disso. Porque além deles saber, porque eles sabem, né, que eles estão vivendo contrários àquilo que um dia eles foram ensinados, né? Quem foi ensinado no caminho sabe que está vivendo contrário àquilo que foi um dia ensinado, né? Então ele já não vai estar muito confortável indo na casa dos pais, por exemplo, né? Porque ele sabe que a casa dos pais tem outras regras, seguem outra direção da que ele está vivendo, né? Então talvez para ele já seja desconfortável e ainda mais chegando lá num ambiente assim, onde ele vai ser acusado, onde ele vai ser apontado nos seus erros, né? Onde vai estar sendo falado aquilo que ele não deveria estar fazendo e ele está na prática, né? Então, não é esse o ambiente que vai atrair seu filho de volta, né? Nós precisamos ter sabedoria. A Bíblia fala que a mulher quando ela é sábia, ela ganha o marido até sem palavras. E isso não é só em relação ao marido, né? Nós precisamos ter sabedoria também numa situação assim em relação aos nossos filhos. Há momentos que nós devemos falar, dar um testemunho de Cristo, mas a sua vida vai testemunhar muito mais do que as suas palavras, porque onde há um ambiente confrontativo, onde há um ambiente de rebeldia, palavras não vão resolver, né? Não vão resolver, vai causar muito mais desgaste, muito mais dores. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria, né? Esse pai, essa mãe precisa pedir a Deus sabedoria e orar no ambiente da sua casa. Você sabe que seu filho vai estar lá? Ore nesse ambiente. Senhor, que seja um ambiente acolhedor, que aquele sinta o amor do Senhor. Meu pai chamando ele de volta. Senhor, coloca no coração dele saudades da tua presença, né? Nós precisamos gerar este ambiente.
a esse filho desejar estar retornando também, né? Como o pai que ia ali para o caminho todo dia e olhava para ver se seu filho estava apontando lá, nós para o caminho, Senhor. O Senhor é o caminho. Traz meu filho de volta, né? Eu estou aqui, Senhor, desejosa de vê-lo percorrer este caminho também. Então nós precisamos estar nessa atitude, né? Eu penso que é uma vida muito mais de oração. Eu falo que quando a gente recebe um presente de Deus que é um filho, né? Que a gente recebe essa maternidade, que a gente começa a desenvolver essa maternidade, a gente recebe também um ofício de intercessão, né? Porque nós não temos como ser pais e mães cristãos que acreditam na palavra, né, sem exercer uma vida de intercessão pelos filhos. Né? Então, se você é papai e mamãe, você é um intercessor. Precisa desenvolver esse ministério na sua vida, né, de intercessão pelo seu filho. E vai ser assim até que Jesus volte, né? Até que Jesus volte. É o nosso papel, não só de falar, ensinar, alertar, mas de interceder pelos nossos filhos. Então, no momento de vida assim, onde o seu filho às vezes está distante, vivendo práticas que você não concorda, você precisa exercer muito mais o ministério da intercessão, né? Pela vida desse filho. E o ministério de intercessão é você se colocar diante de Deus em favor dele, não para acusar, né? O intercessor, ele não vai diante de Deus apontar erros, ele não vai diante de Deus com acusações, né, mostrando toda uma tragédia. Não. Ele entende que Deus está vendo toda essa situação e ele está ali para dizer: Senhor, tem misericórdia. Né? Como Abraão foi diante de Deus interceder lá pela cidade de Sodoma, né? E por Ló, justos, né? Ele sabia que Deus sabia a idade que estava aquela cidade. Ele não ficou falando, Senhor, aquele povo é pecador mesmo, né? Eu sei que a ira do Senhor está vindo por causa disso, porque eles têm práticas que não são condizentes com aquilo que o Senhor gosta. Não, Abraão não foi dessa forma diante de Deus. Ele foi diante de Deus falando, Senhor, e se houver ali 50 justos? Né? Então ele foi mostrando para Deus, né? Pedindo a Deus para ter misericórdia. Pastora, só um minutinho, só um minutinho, que a conexão não não tô conseguindo entender você, a conexão tá muito ruim. Oh, meu Deus. Tá repreendida em nome de Jesus, todo problema na internet. Pode repetir novamente? Sim. Falou Então, eu Sodoma. estava dizendo que Abraão ele foi diante de Deus não levando acusações, né, mas clamando por misericórdia. E é dessa forma que nós precisamos ir diante dos diante de Deus pelos nossos filhos, não mostrando os erros deles, né, não apontando aquilo que está errado. Não, nós precisamos clamar a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Abrevia esse tempo, meu Pai, de distância. Senhor, converte o coração do meu filho, da minha filha, ao Senhor e converte a nós, né? Senhor, em nome de Jesus, que a semente que foi plantada no coração dele, Senhor, possa germinar, possa crescer. Não, porque o trabalho de acusação é o trabalho do inimigo. Ele que é o Uhum. acusador, né? Não é nossa função levar acusações diante de Deus. A nossa função é interceder para que a misericórdia, a salvação, né, do Senhor alcance essas vidas e esses filhos que estão distantes. Então, nós precisamos realmente exercer um ministério de intercessão,
né? Nós recebemos isso junto com os nossos filhos de Deus, né? Essa incumbência de interceder pelos nossos filhos, sempre. Não só por aqueles que dão trabalho, não só por aqueles que estão distantes, não, né? Por aqueles que nos dão alegria também, para que eles continuem a desfrutar da bondade do Senhor nessa terra, da provisão do Senhor, né? Então, nós temos essa incumbência, enquanto pais, de estar intercedendo pelos nossos filhos. E nós temos uma vantagem muito grande, porque nós intercedemos de acordo com a palavra de Deus. E na palavra de Deus há promessas inúmeras, né, para os filhos, para as nossas gerações, para os nossos descendentes, né? Há uma promessa, a promessa de Deus, ela é abundante na palavra para as famílias. Então, nós precisamos, às vezes, as pessoas não sabem como orar, Senhor, eu não sei como orar, né? Ou às vezes, quando abre a boca diante de Deus, é para trazer tristeza, é para trazer lamento, né? Comece a orar a palavra, aquilo que Deus traz de promessa para a vida dos seus filhos na palavra, para a sua descendência na palavra, para a sua vida como servo do Senhor na palavra, né? Então, a Bíblia está cheia de promessas de Deus. Esses dois versículos são promessas do Senhor, né? De retorno e de um retorno restaurador, com alegria. E a Bíblia tem muitos versículos que você pode usar. Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, diz: Porque eu derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e os teus descendentes. Olha que versículo maravilhoso. O coração do seu filho está muito seco, está uma terra seca, né? Como diz aqui nesse versículo, mas há uma promessa de Deus para abundante água, né? Torrentes, aqui fala torrentes, então torrentes a gente sabe que não é uma água, né? Que você abre ali a torneira e sai, não, é uma água forte, né? Então a Bíblia fala que ele vai trazer essas torrentes sobre a terra seca. Então nós precisamos ir colocando diante de Deus e intercedendo pelos nossos filhos nessa perspectiva das promessas de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E muitas vezes nós nos colocamos na cadeira da lamentação e oramos só lamentando a nossa situação, só chorando a nossa situação, como diz nesse texto de Jeremias 31, né? E aí Deus fala: olha, cessa a lamentação, eles vão voltar. Né? Então, nós precisamos nos apropriar dessa nova fase na nossa oração, não só de lamentar. Fala, Senhor, eu já apresentei toda a lamentação que eu tinha. E agora, Senhor, eu vou encher meu coração de esperança nas promessas do Senhor para a vida dos meus filhos. Eu vou estar profetizando as promessas do Senhor para eles. E começa a buscar na palavra de Deus tudo aquilo que você lê que é para geração, que fala de descendência, que fala de filho, que fala de família, você assinala e prega na parede do seu quarto, põe à sua vista, né? Que a hora que você abriu de manhã, é isso que você veja. Uma promessa maravilhosa de Deus para a sua descendência, para os seus filhos. Aqueles que são solteiros podem fazer isso para a sua vida. Ou às vezes que estão buscando a salvação de algum familiar também. Faça isso também, né? Que a primeira coisa que os seus olhos vejam quando você acordar de manhã seja uma promessa de Deus para a sua vida. E você começa a declarar aquilo ali, né? Senhor, eu creio que os meus filhos, eles são ensinados do Senhor. Ou se você já é adulto, solteiro, Senhor, que o meu coração seja ensinado pelo Senhor.
né? Às vezes você está precisando de uma direção, às vezes você está precisando tomar alguma decisão, né? Senhor, ensina o meu coração para que eu possa reconhecer aquilo que é o melhor do Senhor para minha vida nessa fase que eu estou. Né? Então começa a declarar essas promessas de Deus, a trazer a verdade de Deus para o seu coração, a verdade de Deus para sua mente, né? Para que dessa forma você vai estar preservando seu coração. Né? Eu sei que tem dias que às vezes a gente vai acordar mais triste, porque ficou sabendo de alguma coisa, uma notícia, né? Vem, chega, mas você não pode deixar que essa tristeza tome conta da sua vida, né? Senão você vai acabar se deprimindo, vai acabar adoecendo, né? A forma de você guardar o seu coração, guardar as suas emoções, é na palavra de Deus. É declarando a palavra de Deus. A Bíblia fala que a nossa fé é aumentada à medida que a gente ouve da palavra. E você ouve a palavra quando você ouve uma pregação, mas você ouve da palavra quando você tira um tempo para estar ali meditando na palavra de Deus, naquilo que ela diz a seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Então, dessa forma, seu coração vai ser alcançado por Deus, tocado pelo Senhor. Seu coração vai estar sendo guardado em Deus, né? Contra toda tristeza, contra mágoa, contra dor, contra ressentimentos. É dessa forma, porque a palavra de Deus ela é água e ela vai limpando e vai purificando, né, o nosso coração. Então, que a gente possa realmente nos apropriar das bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, né, para a nossa família. Eu acho que a nossa posição, né, de oração, eu coloquei aqui que a gente precisa orar, vigiar e confiar, né? Muitas vezes a Amém. gente ora muito, e só que uma oração muito de lamentação, como eu já falei, né? Uhum. Então, vigia pouco, porque às vezes a gente deixa a nossa ansiedade tomar conta das nossas atitudes, né? Então você às vezes alfineta demais o filho, né? Com aquilo que você acredita, ou você enche ele de mensagem, assim, de versículo bíblico, de palavra, de não sei o quê, vai enchendo. Isso é falta de vigiar. Tem que vigiar a atitude, vigiar a ansiedade, né? Vamos colocar o negócio ali submisso a Cristo Jesus, né? Então, eu sei que é muito da vontade de ver logo acontecer, né? E a gente muitas vezes quer ajudar a Deus, né? A gente quer ser melhor que o Espírito Santo no convencimento, né? Muitas vezes a gente esquece que o papel de converter, de convencer, né, a respeito de Cristo, a respeito da verdade, respeito da justiça de Deus, esse papel é do Espírito Santo. E às vezes a gente quer fazer isso, a gente quer convencer o nosso filho de que o caminho que ele está trilhando é errado, que a atitude que ele está tendo é errada, né? E isso vai causando repulsa no coração do filho em relação a nós, né? Mas esse papel é do Espírito Santo. Então, vigia. Vigia sua boca, vigia suas atitudes, coloca submisso a Cristo e lembre-se sempre que esse papel é do Espírito Santo. Então, ore, Espírito Santo, cubra a vida do meu filho, a mente, o entendimento, revela Cristo Jesus a ele, né? Revela que ele possa, o caminho dele, eu sempre oro pelas amizades das minhas filhas. Né? Desde pequena eu orei pelas amizades das minhas filhas e as pessoas que cercam o dia a dia delas. Né? Então eu falava, Senhor, coloca pessoas do Senhor ali,
que possam reforçar aquilo que é ensinado em casa. Ore dessa forma, Senhor, coloca pessoas no caminho do meu filho que vão testemunhar de Cristo, né? Pessoas que vão demonstrar o teu amor por ele, né? Então, ore dessa forma, né? E confie em Deus. A parte de confiar, nós precisamos crescer nisso. E é nossa a parte de confiar, né? Confie que Deus, ele está ouvindo a sua oração. Confie que Deus, ele age. Confie que Deus, ele tem interesse muito maior no bem-estar do seu filho do que até mesmo você, né? Jesus mesmo falou: se vocês que sois maus, sabeis dar boas coisas, né, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, né? Então nós precisamos confiar nisso, confiar de que muito mais do amor que eu tenho pelo meu filho, Deus tem por ele, né? Que muito maior do que o meu amor pelos meus filhos, é o amor de Deus por eles. Então nós precisamos descansar nisso, de que Deus ele age, de que Deus ama o seu filho, ama a sua filha, não importa onde ele esteja, a forma que ele esteja, a vida que ele esteja levando, Deus ama essa pessoa, né? Então comece a derramar desse amor de Deus na vida do seu filho. Comece a derramar, fazer com que o seu filho seja alcançado por esse amor. Como? Orando por ele, derramando esse amor na vida dele. Então, quando seu filho for se encontrar com você, que você esteja cheia do amor de Deus por ele, né? Para que ele seja atraído por esse amor, porque o amor de Deus ele atrai. Aquele que está no pecado, aquele que está perdido, aquele que está vivendo uma vida dissoluta, o amor de Deus é o que atrai. Não vão ser as nossas palavras, não vão ser as nossas acusações ou aquilo que a gente aponta de erro. Não é isso que vai atrair. O que vai atrair é o amor de Deus, porque o amor de Deus atrai o pecador. Foi assim comigo. Foi assim, né, conosco. Nós fomos Sim, atraídos pelo amor de Deus. Não fomos atraídos por aquilo que nos falavam que estava errado na nossa vida, não. A gente foi atraído justamente pela solução para a nossa vida, que é o amor de Deus, que é Cristo se doando por nós. Então, nós precisamos uau, realmente demonstrar desse amor para aqueles que estão perdidos, né? Para longe dos caminhos do Senhor. Então, crie um ambiente desse amor na sua casa, né? Para que o seu filho possa realmente sentir que ali ele sente algo diferente, ali tem algo diferente, né? E vai chegar o dia que ele vai perguntar para você, e aí você vai ter condições de estar testemunhando a respeito do amor de Deus. Amém? amém, amém. Pastora, eu fiz umas anotações aqui de algo, de algumas coisas que você falou, né? Então, assim, Uhum. em primeiro lugar, as mães, elas precisam estar no caminho, não é verdade? Sim. Elas precisam estar. Então, se alguma mãe, por algum momento, porque são tantas as coisas que, tantas as diversidades, né? Eu recebi alguns temas assim, e vários temas que eu recebi foram sobre os filhos que estão desviados, foram sobre casamentos que os maridos estão traindo, e muitas mulheres se vê presa nesse relacionamento que não sabe o que fazer, não tem uma profissão, enfim, são tantas coisas que eu venho recebendo feedback. E aí, com esse sofrimento, com todas essas dores da vida, esse cansaço, elas acabam, às vezes, elas mesmas saindo do caminho. Elas querem que os filhos voltem para o caminho, mas elas mesmas, às vezes, estão longe do caminho. Então, achei muito interessante quando você disse, né, que a parábola do filho pródigo, provavelmente aquele pai estava todos os dias olhando no caminho para ver se o filho estava retornando. Então, talvez hoje, mãe, talvez hoje, mulher, seja o dia de você olhar para dentro de você
e fazer uma análise que talvez você possa estar longe do caminho. Por conta das feridas, por conta de tantos problemas, nós não estamos aqui para te julgar, mas nós estamos aqui para te ajudar a talvez você que está fora do caminho, a retornar para esse caminho, porque o caminho com Jesus, ele é mais leve. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas quando nós passamos esses problemas, passamos essas dificuldades junto com o Senhor, a gente tem certeza da vitória, não é, Sim, pastora? sim, é isso mesmo. Eu acho que o desafio mesmo é você permanecer, né? Isso, Você precisa permanecer. Então você precisa estar no caminho mesmo, estar em Cristo, né? A sua espera tem que ser nele. Não pode ser longe de Cristo, porque longe de Cristo você vai ficar doente, adoecido, né? Com o coração despedaçado. Mas em Cristo, a sua espera precisa ser nele, realmente no caminho, que é Cristo. E aí sim ele vai cuidar do seu coração. Ele vai tirar o peso da espera, essa da dor, né? A gente passa por situações difíceis, por desafios na nossa vida, mas a gente passa confiando que o Senhor está conosco, né? Que sim, aquilo que nós estamos sentindo e às vezes tendo de dor, de dificuldades, eu sempre falo, eu nem imagino eu passando por isso sem Cristo. Né? Se já está doendo, se já está tão difícil, eu nem imagino isso sem Cristo, porque eu sei que a parte mais pesada e mais difícil ele está segurando. Ele não está sim, deixando o peso todo sobre mim. Né? Então é isso que Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque ele segura o peso maior, ele segura. Ele não deixa sobre você quando você está nele, né? Então nós precisamos realmente manter essa posição firme em Deus. E se colocou à beira do caminho nessa situação, volte para o caminho, porque é no caminho que você vai conseguir ter a vitória e é no caminho que você vai enxergar o seu filho voltando, né? Não tem outro lugar para você enxergar o seu filho voltando, é só no caminho. amém. E você falou também, né, que vocês estão numa campanha aí relacionada a perdão. Sim, Eu acho que é importante também, quando nós, as mães, os pais em geral, voltamos para Jesus e colocamos nosso coração nele, na palavra, na oração, nós também devemos pedir que o Espírito Santo cheque em nós se há alguma necessidade, de repente, de nós pedirmos perdão aos nossos filhos, porque às sim. vezes nós queremos que os nossos filhos peçam perdão a nós, mas nós não temos essa atitude de pedir perdão aos filhos. Então, eu acho que isso é de extrema importância, porque os filhos, às vezes a gente quer que os filhos vejam que nós somos perfeitos, mas eu acho que eles verem a atitude de uma mãe chegar e dizer: olha, minha filha, olha, meu filho, neste ponto a mamãe errou, me perdoe. Eu acho que isso mostra muito de Deus para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, esse adulto, enfim. E às vezes a mãe acha que isso vai tirar dela a autoridade, não é, pastora? Ao contrário, né? Na verdade, quando você se coloca nessa atitude, você está valorizando o perdão, valorizando e ensinando o teu filho que perdoar e pedir perdão é muito importante, é fundamental para a vida dele, porque a Bíblia ela é tão assim certeira em relação ao perdão, né? As coisas são muito diretas. A Bíblia fala muito direto sobre a questão do perdão. E a Bíblia fala que quando não há perdão, nem as nossas orações são ouvidas. Então, se há uma situação que precisa acontecer, a liberação de perdão e o pedido de perdão, então faça isso. Porque você pode estar chorando, lamentando e orando, e a sua oração pode estar sendo retida e Deus nem está ouvindo, porque Ele falou isso.
né? Que se Uau. você sabe, né, que tem alguma coisa, seu irmão tem alguma coisa contra você, e a gente sabe quando a gente magoou um filho também, né? A gente sabe disso. Mesma forma que a gente sabe quando foi magoado pelo filho, a gente sabe quando magoou um filho. Então a gente precisa ter essa atitude de chegar no filho e falar: meu filho, eu errei com você. A minha atitude não foi certa, ou o tom de voz que eu falei com você não foi legal, ou o que eu falei para você não deveria ter sido falado dessa forma. Então eu quero que você me perdoe, né? E aí a gente abre caminho para milagre. Eu falo que o perdão ele abre caminho para milagre, porque você está abrindo uma ação direta de Deus sobre a vida da pessoa. E aí Deus vai estar ali, ó, com o canal livrezinho para poder agir em determinada situação, né? Então, o perdão, ela é fundamental. Tanto você pedir perdão, quanto você também liberar perdão para a ação de Deus, né? Benção. Nossa, pastora, assim, eu anotei tantas coisas, porque você falou tantas coisas ricas, tantas coisas abençoadas, Disparei, né? mas o nosso tempo já tá aí meio que esgotado. Mas eu quero aproveitar aqui só mais rapidinho aqui, é Uhum, que às vezes também algumas mães elas querem tanto que os seus filhos estejam no caminho certo, no caminho bom, porém elas não dão testemunho dentro de casa. E aí, às vezes, eu tô falando isso porque alguns adolescentes e jovens já me procuraram e já falaram assim pra mim: olha, pastora, a minha mãe, o meu pai, eles me cobram muito isso e isso, mas eu não vejo eles fazendo. Eles falam muito sobre isso, mas eu não vejo eles fazendo. Então, pastora, o testemunho dentro de casa é muito importante, não é uhum. verdade? É fundamental, porque assim, nós vamos ser os primeiros a expressar Deus para os nossos filhos, né? A Isso. criança, quando você está ali, bebê, a primeira infância e tudo, ela vai estar aprendendo de Deus através da vida dos pais. Né? E esse vínculo, quando ele é bem feito, ele vai permanecer. Então, seu filho vai ler muito a respeito de Deus através da sua vida, das suas atitudes, da sua palavra, né? Daquilo que você ensina para ele, não só falando, né? Mas Hum, vivendo. Porque dentro hum, de casa é onde a gente vai saber realmente se a pessoa está vivendo ou não aquilo que ela prega, né? É no relacionamento mais estreito que você tem essa leitura melhor. Então, os filhos, eles são os primeiros a ver na nossa vida aquilo que nós pregamos. Então, nós precisamos realmente, por isso que eu falo em relação ao perdão, né? Você quer que seu filho aprenda a perdoar? Então, peça perdão para ele, né? Então, mostre o caminho. Então, é assim, nós vamos estar mostrando Deus para os nossos filhos, eles vão ter a primeira referência àquela que nós passarmos como pais, na nossa vida e na nossa vivência. Então, se você quer que o seu filho veja que é importante ler a palavra, meditar na palavra, então você precisa meditar e ler na palavra. Não só falar para ele, tirar um tempo para ter seu devocional. Ele precisa ver você, né? Ele precisa ver você orando, ele precisa ver você lendo a palavra, ele precisa ver você amando o Senhor, amando a igreja, né? Então, vai passar muito pela leitura nos pais, né? Para os filhos aprenderem esse caminho aí. E quando chega a fase de adolescência, juventude, é uma fase que eles começam a criticar, né? Então, eles veem tudo de uma forma muito crítica. E se eles veem uma divergência na sua vida, da sua pregação e da sua vivência, isso vai ser um prato cheio e é onde muitos se distanciam, porque eles não estão vendo uma verdade naquilo que você está falando. Então, como é que eles vão confiar? Que Deus é confiável se você prega uma coisa e vive outra. Então, nós precisamos realmente ter uma vida cristã, primeiramente na nossa casa. É o mais importante, né? Não é fora da nossa casa, porque nós somos cristãos dentro da nossa casa também.
você não deixa de ser cristão porque você está no meio da sua família, né? Então, as atitudes suas de seguidor de Cristo têm que ser vista dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua família. Sim. Pastor, então nós já vamos aqui partir para os minutos finais, né? E eu queria aqui que você pudesse, você já deu tantos conselhos maravilhosos, né? E eu acho tão importante essa questão da palavra. Então, assim, tudo que você falou foi condizente com a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não sou evangélica, isso não é para mim. E nós não estamos falando de uma religião, né? Nós estamos falando de Cristo, de Sim, Jesus, da Bíblia, da palavra do Senhor. E eu sei que existem mães que elas estão aí, né, rezando, intercedendo pelos seus filhos, mas elas ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Então, é extremamente importante, né, tomar essa decisão por Jesus. É confessar com a boca, crer com o coração. Isso é de extrema importância. E de repente, se está afastado dos caminhos do Senhor, também retornar, porque é firme na presença do Senhor que nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade, seja ela qual for. Porque é igual você disse, se está difícil com Jesus, imagine sem ele. Não é verdade? Então, você, mulher que está nos ouvindo hoje, aquilo que a pastora Sânia falou no início, talvez não essa palavra para você hoje não seja sobre filhos que talvez você não tenha, ou ainda vai ter, ou não vai tê-los, não sei, mas você pode trazer isso também para outros aspectos da sua vida. Como sim, isso é importante para você, dentro da sua casa, para espelhar o Senhor para o seu casamento ir bem, né? Para os seus pais, enfim, você pode trazer tudo isso que foi dito aqui hoje para a sua vida. Então, você vendo este vídeo e você se encontra de repente longe de Jesus, afastado de Jesus, você pode dizer para Jesus entrar no seu coração, ser Senhor da sua vida, transformar você. Aí é onde você está, você pode fazer isso. Então, assim, você também tem liberdade de nos procurar também no direct. A gente pode direcionar você a uma igreja mais perto da sua casa, ou de repente a uma líder que possa te ajudar. Existem pessoas sérias ainda, existem pessoas ainda comprometidas com a palavra, existem pessoas que podem te ajudar. sim, Porém, a pessoa que vai poder fazer por você o que ninguém pode fazer é Jesus. E depende somente de você. Então, se você dá este passo no caminho, se você, né, segue aí a palavra de Deus, com certeza você vai encontrar vitória, êxito aí com os seus sim, problemas, que todos nós temos, não é verdade, sim, pastora? sim, é isso mesmo. Então, Não tem como, pode falar. não tem como realmente, né, a gente uma vitória dessa, desejar uma vitória dessa, né, de um regresso, ou de que a luz realmente brilhe em meio a dias turbulentos, se a gente realmente não estiver em Cristo, né? É nele que nós vamos conseguir isso. Amém. Pastor, eu quero te agradecer por essa palavra tão abençoadora, tão rica. Eu acho que a gente tem que marcar outras lives, porque assim, acho que teríamos muito mais a falar, não é Muito verdade? assunto. É. Eu eu sou muito grata a Deus pela sua vida, sou muito grata a Deus por ser minha pastora, minha cobertura, minha amiga, minha irmã, por ter aceitado, né, doar esse tempo tão precioso seu para estar aqui com a gente, derramando dessa unção da vida de Deus, né, sobre nós. Então eu quero agora finalizar a nossa live orando por todas as meninas que participaram, as que ainda vão assistir. E eu quero aproveitar também e orar agradecendo a Deus pela sua vida, pastora, porque eu sei que você Amém. esteve orando nesse tempo, preparando com muito amor e carinho essa palavra que agregou tanto na minha vida. Eu sei que vai agregar muito na vida das pessoas que ainda vão assistir lá no YouTube, que vão assistir ainda aqui no Instagram e que estiveram aqui conosco ao vivo. Amém. Amém. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de entrar na tua presença
Pai, nesse momento, a pastora Sânia lá em Goiânia, no Brasil, e eu aqui em Nashua, nos Estados Unidos. Meu Deus, que bênção, Pai, essa conexão da internet que nós temos, que podemos usar para o Teu reino, que podemos usar para abençoar. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que esta ministração, essa palavra, vá de encontro a cada coração necessitado. Pai, como eu orei no início, eu quero encerrar agora pedindo, Senhor, entra em cada lar representado aqui agora, através dessas pessoas que estão presentes e que vão assistir ainda. Entra, Senhor, levando salvação, levando cura, restauração, bálsamo, perdão. Tudo aquilo que foi falado hoje, nos ajude a colocar em prática, Senhor. Que possamos ler a Tua palavra, declarar ela, viver esse amor. Que os nossos filhos possam ver em nós alegria, amor, aconchego. Que nós possamos transmitir bem o Senhor para eles. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a primeira carta que eles vão ler somos nós, os pais. Então nos ajude nessa caminhada, Deus, tão importante. Nasce uma mãe, nasce uma intercessora. Se por acaso alguma mãe desanimou, se por acaso alguma mãe, Deus, parou no meio do caminho, ajuda ela, Senhor, a continuar, a se levantar, a prosseguir, porque com o Senhor nós veremos, Senhor, os frutos das nossas orações. Quero declarar, Senhor, sobre cada mulher, cada mãe, que em nome de Jesus elas vão vencer, Deus, na oração, com o joelho no chão, com uma alegria no rosto. Pai, ajude cada uma de nós. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do Senhor. O mundo jaz o maligno, mas o Senhor deixou o Espírito Santo para nos auxiliar e nos ajudar. Então nos ajude, Senhor, a entender isso. Em nome de Jesus. Pai, quero te louvar e te agradecer pela vida da pastora Sânia, essa mulher tão abençoada, essa pastora, mãe, líder, esposa, essa mulher, Senhor, de caráter tão maravilhosa, que tem abençoado a tantos, Deus. Que o Senhor recompense ela por essa palavra hoje, que o Senhor entre no lar dela com toda a provisão, providência de tudo aquilo que ela necessita. Pai, que as meninas continuem nos teus caminhos. Senhor, que os futuros maridos delas, os filhos, se o Senhor não voltar, que a família delas, Deus, esteja no caminho e que levem a tua palavra, Pai. Continue levando a tua palavra. Obrigada pelo pastor Ricardo, obrigada por essa família tão abençoada, obrigada pelo Ministério de Geração Eleita. Obrigado, Senhor, por ela ter preparado essa palavra com tanto temor e amor e abençoou as nossas vidas. Foi tão rica essa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso. Que o Senhor continue abençoando a Estação Mulher, que o Senhor continue abençoando cada pessoa, Deus, que está no Instagram, cada pessoa que está no YouTube, que elas possam conhecer o Senhor e que as nações possam saber que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará, que não há ninguém como o Senhor. O Senhor é o Deus de todas as nações e nós cremos, Deus, que estando nos seus caminhos, um dia não haverá mais dor nem tristeza, porque nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então, louvado, engrandecido seja o seu nome, Deus. Obrigada, Jesus. Assim nós oramos, crendo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, eu concordo. Amém. Obrigada, pastor. Um grande beijo. Jesus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. Amém. Um beijo. Fica na paz do Senhor. Amém. Meninas, muito obrigada por vocês que nos acompanharam até aqui. E eu sei que essa palavra foi tão maravilhosa que precisa ser compartilhada. Então, encaminhe para outras mães. E sempre que você pensar em uma mãezinha que está nessa situação, você vai poder mandar essa mensagem que vai ficar salva aqui no Instagram e também vai lá para o canal do YouTube. Deus abençoe, uma ótima noite, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fica com Deus, pastora. Tchau, meninas. Deus abençoe.